Silvio, onde a gente está nessa história hoje? Vitória, eu vejo similaridades quando você trouxe esse ponto em relação a Dom Pedro, né? E lembro até que a Constituição de 1824, ela é a última que estabelecia um poder moderador no Brasil, inclusive e evidentemente em benefício de Pedro. Agora, o ministro Dias Toffoli, recentemente, vocês vão se lembrar, ele invocou a figura que não existe na Carta de 1988, a Carta da Democracia, a Carta atual em vigor, a figura do poder moderador para o judiciário. E foi corroborado por alguns outros integrantes dessa corte, né? Quando ele disse, não, o Supremo Tribunal Federal é o poder moderador do Brasil, está acima do Congresso Nacional, está acima do presidente da República. Talvez seja neste momento, junto do inquérito do fim do mundo de 2019, que o Supremo Tribunal Federal decide assumir um papel político que não tem. E o que nós estamos vivendo hoje é o resultado da politização extrema de ministros da corte que deveriam ser simplesmente guardiões da Constituição. Aliás, eles não deveriam dar tantas entrevistas, falar tanto. Tem ministro que abre a geladeira, quando a luz aparece, ele começa a falar. Ele deveria se manifestar unicamente nos autos. Pergunte se um juiz da Suprema Corte americana dá uma entrevista por semana a emissoras de televisão, a rádios, jornais. Isso não existe. Então, eu acho que esse é o ponto crucial hoje no Brasil. A volta à normalidade institucional passa pela despolitização da corte e pelo fim do autoritarismo explícito e inequívoco do ministro Alexandre de Moraes. Autoritário, com medidas arbitrárias já confirmadas. Ele nunca negou o teor daquelas conversas reveladas pelo jornal Folha de São Paulo, pelos jornalistas Glenn Greenwald e Fábio Serapião. Não negou. Inclusive aparece, nós comentamos aqui na Auriverde, a figura do ministro Alexandre de Moraes, a digital dele, né, dando ordens naquele grupo que misturava o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, cortes independentes. Então, é uma figura autoritária que precisa de um freio, ele precisa parar em algum momento, porque já extrapolou qualquer limite dentro de uma Constituição, dentro de uma democracia constitucional que prevê a liberdade. É preciso colocar freios. Na história, a Constituição existe para frear autoritarismo, para frear absolutistas. Se quiser recuar aqui na história, Pitoli, podemos ir à mãe de todas as cartas, né? A Carta Magna de 1215, né? Na Inglaterra britânica. Vamos lá, vamos a João Sem Terra, que teve de ele era irascível, ele era absolutamente um tirano, uma figura bem conhecida em 2024 no Brasil. E ele foi forçado a assinar uma carta que reconhecia, inclusive, um comitê de barões para reformar a decisão real, inclusive com o uso da força, para frear o autoritarismo. Então, a Magna Carta Libertatum, né, em latim, dizia isso. E o João Sem Terra foi obrigado a assiná-la. Ele que sucedeu Ricardo Coração de Leão, né, que morreu na Terceira Cruzada.